Olá pessoal, aqui é o Ricardo. Eu tô gravando esse videozinho no dia 1º de abril. Isso não é uma piada, é sério. Eu aprendi que é bom eu dizer a data, porque a gente não sabe a velocidade dos compartilhamentos e sem a data, eventualmente alguém pode receber uma notícia que não é tão atualizada. E eu primo muito pela atualização dos dados, já que eu estou em colaboração com outros colegas daqui e de fora, eu recebo muita informação. E se há um compartilhamento de dados mais antigos, as pessoas podem não ficar totalmente por dentro do que há de mais recente. Hoje o assunto, embora eu já tenha abordado anteriormente, se torna mais relevante do que nunca, e é o que está acontecendo com a Itália, parte 2. O que eu quero tentar deixar de mensagem é que a gente não vai ser uma nova Itália, na minha opinião, embora a gente tenha muita colonização italiana, o que é ótimo. Os italianos ajudaram a desenvolver o país, junto com outros povos que para cá vieram, mas eles têm umas características únicas lá e uma série de coisas aconteceram que ajudaram a superestimar o impacto ou ajudaram também a aumentar o impacto verdadeiro por aquele país. Hoje eles têm mais de 100 mil casos diagnosticados, o que é muito, só perde para os Estados Unidos, que evidentemente é um país maior, com uma população mais extensa, e tem uma mortalidade alta. Eles têm mais de 10 mil óbitos, o que dá uma letalidade em torno de 10%. Seria equivalente a SARS-1, seria equivalente a um vírus muito letal, que eu não acredito que seja o caso. Mas por que isso tem acontecido? Primeiro ponto, como eu já adiantei anteriormente, análises filogenéticas demonstraram que o vírus não começou a circular como oficialmente se disse por lá, dia 26 de fevereiro. Quando a gente analisa os primeiros 16 isolados, a gente já vê mutações puntiformes, reboladinhas que o vírus teve que dar por ter entrado em contato com o ser humano, e se chega à conclusão que ele já estava circulando na Itália pelo menos um mês antes do que se pensava, e em outros países da Europa, como na Alemanha, antes ainda. Então, se vocês olharem para a sexta-feira que passou, que teve um pico de mortes, e considerando que as pessoas levam mais ou menos 2 semanas para morrer, as raras que morrem, então nós sabemos que o que a gente olhou sexta-feira que passou foi 2 semanas atrás. E isso é corroborado pelo fato de que há uma diminuição nos novos casos. Ou seja, parece que o pior está passando por lá, o que seria compatível com uma inoculação mais precoce. Ora, se a inoculação foi mais precoce, faz sentido um lockdown completo, horizontal na Itália? Não, na minha opinião é evidente que não, porque uma vez que eles se deram conta que eles tinham o vírus, eles se deram conta muito tarde, já que eles não tinham política de vigilância e de vigilância nem virológica, nem imunológica, para saber qual era a soroprevalência de anticorpos protetores. Então, primeiro ponto, eles estão diminuindo e não estão aumentando. E esse é um erro importante de premissa, que foi muito discutido do modelo de Ferguson. Quando ele vai ser aplicado nos países, é fundamental saber se está certo aplicar o modelo em uma população considerada totalmente suscetível, modelo gripe espanhola H1N1, ou se o vírus já está circulando nessa população. Ou seja, o modelo é aplicado quando o vírus está subindo ou é aplicado quando o vírus já está caindo. E a gente só sabe isso em países que têm vigilância sorológica e ou vigilância virológica. Ou seja, indo atrás dos anticorpos protetores para mostrar que o ser humano entrou em contato ou indo atrás diretamente do próprio vírus. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a letalidade não é 10% como parece. Isso é consequência óbvia da subtestagem na Itália.
um país que resolveu testar só os doentes, principalmente aqueles com critério de internação. Como já disse, é muito fácil detectar um óbito, e o número de óbitos é bem mais confiável do que o número de casos. Ora, se para um determinado numerador, número de óbitos, eu coloco um denominador falsamente baixo, porque eu detecto, por exemplo, só 10% ou menos os casos, o resultado final de letalidade vai ser enviesado. E se a gente olha países em que se testa muito, a gente chega a letalidades bem mais baixas, como por exemplo na Islândia, uma letalidade atual de 0,1% aproximadamente, e que pode baixar até 0,05%, talvez. Bem, uma outra característica é que os italianos são particularmente suscetíveis a vírus que ocorrem no inverno. Trata-se de uma população bastante idosa e a gente sabe que o principal fator independente de risco para óbito em Covid é a idade. Além disso, há uma questão muito significativa de poluição na região norte da Lombardia, que por si só pode ser responsável por 8.000 mortes por ano. E essa associação de idade avançada com poluição comprovadamente aumenta a frequência e a gravidade das infecções virais. É por isso, por exemplo, que tem ano, lá na Lombardia e na Itália em geral, em que morrem 20.000 pessoas de influenza sazonal, não pandêmica, principalmente quando há o chamado mismatching, ou seja, quando o vírus da vacina não é o mesmo vírus que está circulando. Até agora morreram 10.000 pessoas de Covid nesse inverno, que já acabou, e tem vezes que morre 20.000 pessoas de influenza nos invernos lá da Itália. Uma outra característica muito importante é o excesso de tabagismo. Mais do que o dobro dos homens italianos fumam, por exemplo, em comparação aos homens de outras regiões da Europa. Cerca de 28% dos homens italianos fumam, o que é maior do que em outros lugares. E o tabagismo, pessoal, se associa à doença respiratória. Esse é o momento de parar, certo? Vamos diminuir e vamos parar. O tabagismo é uma praga responsável por grande parte da lotação dos hospitais. Imaginem a versatilidade que o cigarro tem para causar doença, câncer, doenças pulmonares, doenças cardiovasculares, entre outras. Então, temos que parar, e na Itália se fuma muito. Bem, além disso, 1/3 da população de idosos da Itália mora com pessoas jovens. Isso é uma característica do núcleo familiar italiano, e é muito importante, porque uma vez que se ordena o lockout, por exemplo, um lockdown horizontal, a gente pode colocar esses velhinhos em contato ainda maior com os jovens, e isso pode ter justificado porque que nas semanas que seguiram ao lockdown lá na Itália houve um incremento até de casos de SARS-2, de Covid. Então vejamos, nós temos a Itália, um país que tem uma população de idosos, tabagistas, que em 1/3 dos casos moram com os jovens. Na região da Lombardia, com uma poluição importante, com uma tradição de mortalidade elevada por doenças respiratórias virais, que não detectou o momento inicial e, portanto, que fez um lockdown horizontal, medida que eu particularmente não defendo, mas que em algumas regiões pode funcionar, desde que seja um mini lockdown geográfico, como em Wuhan, e com um plano para sair, baseado em testagem, diferente dos modelos que sugerem um lockdown prolongado sem aproveitar a testagem por 5 meses, e também extremamente frio. E a questão da temperatura já foi abordada por mim. A gente sabe que os vírus envelopados não gostam de calor, não gostam de umidade.
Eles, por exemplo, a 4 graus sobrevivem por 28 dias, numa temperatura de 21, 23 passam a sobreviver bem menos, em torno de 3 dias. E para finalizar, a gente tem também a questão do número menor de leitos em UTI na Itália, enquanto que no Brasil a gente tem em torno de 20 leitos de UTI por 100 mil habitantes, na Itália tem em torno de 6 a 8 leitos por 100 mil habitantes. Concluindo, população idosa, 1/3 mora com jovens, essa intensificação de relacionamento pode ter ocorrido pelo lockdown, de fumantes, poluição, tradição em mortalidade por doenças respiratórias, subnotificação, levando atraso na instituição das medidas, atraso em reconhecer o problema, em inflar a letalidade por ter um denominador irreal de casos numa estrutura com poucos leitos de UTI. Num clima frio e seco. Certo? Então, vamos ver como as coisas vão progredir, mas eu não prevejo uma Itália por aqui. Grande abraço. Não sabe a velocidade